Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Gênesis, nosso 47º encontro. Estamos no capítulo 10º. Vamos trabalhar esse capítulo 10º, do versículo de 1 ao versículo 12. Ouçamos a leitura. Esta é a descendência dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé, que tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomer: Askenez, Rifat, Togorma. Filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Setim, Dodanim. Foi destes que se separaram as populações das ilhas, cada qual segundo seu país, língua, família e nação. Filhos de Cã: Cush, Mensraim, Fut e Canaã. Filhos de Cush: Saba, Évila, Sabata, Regma, Sabataca. Filhos de Regma: Sabá e Dadã. Cush gerou Menrod, que foi o primeiro valente da terra. Foi um valente caçador diante de Javé, e é por isso que se diz, como Menrod, valente caçador diante de Javé. As capitais do seu reino foram Babel, Araque e Acade, cidades que estão todas na terra de Senaar. Dessa terra saiu Assur, que construiu Nínive, Rehoboth-ir, Cale e Recém, entre Nínive e Cale. Esta última, Cale, é maior. Então vamos tentar trabalhar essa parte. O capítulo 10º expõe uma série de nomes de pessoas. Esses nomes definem como o quadro das nações, porque este capítulo, que expõe as gerações dos descendentes dos filhos de Sem, Cã e Jafé, querem dizer a origem das nações. Essas 72 nações é que virão ocupar todo o capítulo e destino e origem de todo o Oriente Antigo, que vai até a região da Anatólia. Trata-se, então, do Toledot das gerações de Noé, que vai da origem das nações desde o Egito até a Anatólia, e devemos interessar com a Mesopotâmia. A Mesopotâmia significa entre rios, entre o rio Eufrates e o rio Tigre, berço da civilização. Os 3 filhos de Noé geram uma série de nações e etnias que se tornarão famosas na história. Pelo que se refere a Jafé, não existem grandes nomes, a não ser Magog, que é companheiro de Gog. Encontramos isso no Apocalipse. Este Magog, que figura entre os filhos de Jafé, é colocado entre Gomer, os Cimérios e os Medos. Pode significar que habitavam o sudeste do Mar Negro. Magog simbolizava na literatura apocalíptica os inimigos de Israel, como aparece em Ezequiel nos capítulos 38 e 39. Este texto de Ezequiel levou a tomar Magog, bem como Gog, por um nome de pessoa, colocando nele o inimigo, como aparece no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Depois, na descendência de Rama, Regma. Versículo 10, 1, 2. Filho de Jafé: Gomer. Este teve como filhos
Asquenez, Rifate e Togorna. São netos de Noé. Dos filhos de Jafé, netos de Noé, nascem os povos da Elisa, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram filhos de Javã. Madai dá origem aos Medos. Dos filhos de Tubal, quando filho de Jafé, Tubal-Caim, origem aos povos tibarenos, chamados Tabal, que moravam na Ásia Menor, na Frígia. Mosoque, o sexto filho de Jafé, originou os povos da Ásia Menor, citado por Ezequiel, capítulo 32, versículo 2, povos originários da descendência de Jafé. Tiras, filho de Jafé, filho mais novo, que deu origem aos Trácios, ancestral dos povos bálticos. Também se refere aos etruscos, povos do mar, da região da Anatólia e de Troade. Versículo 3. Os filhos de Gomer, Asquenez, Rifate e Togorma. Asquenez deu origem aos citas. Considera-se um povo indo-europeu. Era o nome medieval para a Alemanha e agora é usado para designar os judeus que vivem no leste europeu, os Yiddish. Rifate. Algumas traduções ligam eles aos irlandeses, né, como antepassado dos celtas, e dos paflagônios, habitantes da antiga região do Mar Negro, do norte da Anatólia Central. Togorma, considerado ancestral dos povos do Cáucaso do Sul, os georgianos e os armênios. Versículo 4. Os filhos de Javã, quais são? Elisa, Tarsis, Setim, Dodanim. Elisa se refere a um povo germânico, alamanos, e colonizador da Grécia, Peloponeso. Tarsis é um ancestral do povo proto-ibérico, da Espanha, né? De Tartesso, atual Espanha, dos povos bascos. Setim, também ancestral dos gregos, os jônios, predecessores do povo cipriota, em Chipre. Dodonim, associado ao povo da ilha de Rhodes. Versículo 5. Foi destes que se separavam as populações das ilhas, cada qual segundo o seu país, língua, família e nação. Das ilhas das costas, quer designar partes distantes da terra, em particular do ocidente, que formavam então, com sua língua e seus ancestrais, a sua própria família. Versículo 6. Os filhos de Cã, quais são? Cush, Men, Raim, Fut e Canaã. Cã, filho de Noé, teve 4 filhos então. Cush, o filho mais velho de Cã. O segundo rio do Éden cercou toda a terra de Cush. Se refere aos países do sul de Israel, cujo limite foi o sul do Egito, incluindo África e Etiópia. Mensraim foi o patriarca das antigas tribos egípcias, e seu nome passou a ser sinônimo de Egito. Fut. Seus descendentes são guerreiros e são conhecidos como ancestral dos líbios. Canaã. São os ancestrais dos cananeus. Este filho de Cã foi amaldiçoado por Noé, como vimos no Gênesis capítulo 9, versículo 25. Versículo 7. Filhos de Cush.
Saba, Évila, Sabata, Regma, Sabataca, né? E filhos de Regma, Sabá e Dadã. Sabá foram os antigos sabeus que habitavam o leste da África e na Etiópia. Os sabeus também estão ligados àquela cidade de Petra. Avilá refere a uma tribo africana chamada Avilite, situada ao sul do Bab el-Mandeb, região que separa os continentes da Ásia e da África. Formado ali os portões das lágrimas. Encontramos a citação de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7. Sabatá, ou Sabta, povo que se estabeleceu na Arábia Meridional. Regma, ou Raamá, povos do sudoeste da Península da Arábia. Tem uma cidade chamada Regma, na cabeça do Golfo Pérsico. Também vemos na região do Iêmen, Sabteca, que estabeleceu perto do Golfo Pérsico, perto de Medina, na Arábia, e Sembrachate, ao norte de Iêmenes. Os filhos de Regma, o Raamã. Sabá estabeleceu no norte da Arábia, eram negociantes de especiarias, pedras preciosas e ouro. Dedã se estabeleceu no norte da Arábia, comerciantes de marfim, de ébano e roupas, como encontramos em Isaías, capítulo 21, versículo 13, Ezequiel, capítulo 27, versículo 15, 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 9. Versículo 8. Cush gerou Menhod, que foi o primeiro valente da terra. Menhod destacou-se em sua bravura pessoal e poder político. Seu povo e seu governo, eles estenderam através da Babilônia e da Assíria. Versículo 9. Foi um valente caçador diante de Javé, e é por isso que se diz, como Menhod, valente caçador diante de Javé. Ele iniciou a construção das cidades da Mesopotâmia. Foi aprovado por Javé como caçador. O autor cita um ditado que acentua a obra de Menhod. Versículo 10. As capitais de seu reino foram Babel, Araque e Acade, cidades que estão todas na terra de Senaar. Menhod foi construtor de Babel, que ficava na Mesopotâmia. Essa Babel é o mesmo lugar que mais tarde vai ser construída a Babilônia. Ereque, ou Araque, estava localizada no sul da Mesopotâmia. Acade, cidade da Mesopotâmia, capital do Império Acádio, perto do rio Tigre. Terra de Senaar, terra onde se encontra a Torre de Babel, era na planície da Mesopotâmia. Versículo 11. Dessa terra saiu Assur, que construiu Nínive, Rehoboth e Cali. Versículo 2. E Resen, entre Nínive e Cali, esta última é maior. Assur, a Síria, localizada junto ao rio Tigre, no norte da Mesopotâmia, situada entre Menhud e Nínive. Nínive foi a capital mais tarde do Império Assírio. Rehoboth-ir refere à terra de Edom, a sudeste do Mar Morto. Cali, ou Calá, ao sul de Nínive, à margem esquerda do rio Tigre. Versículo 2. Resen ficava a noroeste de Calá, na Síria. Assim, Rehoboth-ir, Calá e Resen formavam o reino do norte, reino de Menhod, onde Cali era uma cidade maior que as outras. Então, nós vemos que esse capítulo 10 fala sobre as gerações e os povos, as cidades que eles fundaram.
São 72 nações, significando os povos da terra. Esse número é simbólico, né? É simbólico porque quando Jesus escolhe os 72 discípulos para dizer a evangelização deve ser divulgada em todas as nações conhecidas. Então, aqui nós vemos nesse capítulo 10º a determinação dos filhos de Noé, seus netos, e a origem dos povos que nasceu da herança da geração, né, de Noé após o dilúvio. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.